discutir uma mudança bem significativa no universo cinematográfico Marvel, né? Baseado aqui no nosso material, claro. Aquela transição da equipe que a gente conhecia como Thunderbolts para os Novos Vingadores. Isso tudo depois lá dos eventos do filme Thunderbolts, né? A questão que fica esse grupo que é cheio de anti-heróis, ainda por cima gerenciado pela enigmática Valentina Allebra de Fontaine, será que eles podem mesmo, carregar o legado dos Vingadores originais? Ou a natureza deles já os coloca em outra caixa? Bom, eu vou defender que sim, que eles são os sucessores oficiais, talvez uma evolução meio dura, mas necessária para o MCU. Pois é, eu já olho para isso de um jeito um pouco diferente. Pra mim, esse nome Novos Vingadores, ele soa mais como um rótulo conveniente do que uma herança de verdade. A própria composição da equipe, né, com personagens que têm um passado bem, digamos, complicado, e a desconfiança que o público já demonstra, como o material mesmo aponta, isso pra mim indica que eles não vestem a camisa dos Vingadores originais. São outra coisa. Mas veja bem, o ponto central para mim é justamente a oficialização. Depois dos eventos lá de Thunderbolts, essa equipe foi sim designada como os Novos Vingadores, e com a Valentina no comando. Eles estão ocupando um espaço que ficou vago, né? É a sucessão que foi estabelecida ali. Tem aí Helena Belova, o Bucky Barnes, o agente americano, o Guardião Vermelho, Fantasma. Isso sinaliza uma nova fase. Pode ser mais complexa? Pode. Talvez menos idealista também. Mas é linhas de frente oficial agora. Inclusive, é importante notar com conexões bem claras para o futuro do MCU, tipo Quarteto Fantástico. É um sinal de continuidade, não tem como negar. Entendo. O ponto da oficialidade sim, mas ele sozinho não me convence. Chamar essa turma de Novos Vingadores soa quase como você disse, uma jogada de marketing para um grupo que, na sua origem, e o material da G-Show que a gente analisou detalha isso bem, foi recrutado para ser os Thunderbolts, né? Personagens como a Helena, o Buck, o Walker, são figuras que, historicamente, operaram em zonas bem cinzentas ou até mesmo contra os ideais que os Vingadores, os originais, representavam. E a reação do público, o ceticismo, as piadas que o material cita, de serem azarões, isso mostra que essa conexão não é automática na cabeça das pessoas. Será que o legado dos Vingadores pode ser simplesmente passado adiante como um título, ignorando todo o histórico, a índole desses membros? E ainda tem a Valentina, né? Uma figura com métodos, digamos, questionáveis, supervisionando tudo. Isso só aumenta o meu pé atrás, sabe? Mas essa necessidade de preencher o vácuo e o reconhecimento oficial dentro da estrutura do MCU, isso não pode ser ignorado. Da legitimidade, sim. O próprio conceito de herói pode evoluir, não acha? Talvez o MCU precise, nesse momento, justamente desse tipo de equipe. Uma equipe mais pragmática, que saiba lidar com essas zonas cinzentas que você mencionou. A nomeação formal como Novos Vingadores, para mim, é uma aposta clara no papel deles daqui para frente. E é aí que a gente discorda. Fundamentalmente. O legado dos Vingadores não era só sobre cumprir uma função, uma tarefa. Era sobre inspirar. Era sobre representar um ideal. Juntar um monte de anti-heróis e dar a eles o nome, isso não transfere essa essência automaticamente. Como eu disse, e o material reforça, eles foram recrutados para ser os Thunderbolts, uma equipe com um propósito historicamente bem diferente. A essência não acompanha o rótulo só porque alguém decidiu que sim. Será que um nome apaga o passado ou a natureza desses personagens? Acho difícil. Concordo que a percepção de azarões e o ceticismo existem, tá? É natural para uma formação tão fora do padrão. Mas isso não anula o papel oficial deles. E nem a chance que eles têm de, quem sabe, redefinir o que significa ser um Vingador nesta nova era. Eles podem, sim, ganhar a confiança do público com as ações futuras, servindo como um elo importante no universo cinematográfico. A desconfiança inicial, por si só, não invalida a nomeação. Para mim, essa desconfiança não é só inicial. Ele é um sintoma de algo mais profundo, uma incompatibilidade básica mesmo.
A reação negativa do público, as piadas, esse status de underdog, tudo isso mostra que eles não conseguem, ou pelo menos ainda não conseguiram, carregar o peso simbólico dos Vingadores. Esse nome exige mais do que só habilidade em combate, né? Exige inspirar confiança, algo que essa formação e com essa liderança da Valentina parece ter uma dificuldade inerente em entregar da mesma forma que os originais. O legado parece pesado demais para eles carregarem assim só com um nome. Bom, resumindo a minha visão, oficialmente e na prática dentro da narrativa, eles são os novos Vingadores. Podem ser controversos, sim, mas representam uma evolução necessária, talvez, do heroísmo no MCU. Essencial para a história que está sendo construída, conectando diferentes pontas desse universo. E eu mantenho meu ponto. Apesar do nome oficial, a natureza dos membros e a clara desconfiança pública criam um abismo entre eles e o legado dos Vingadores originais. Fica a dúvida, né? Se o título não é só uma casca para algo fundamentalmente diferente por dentro. Fica claro que essa questão de quem herda o quê, né? E o que define o legado dos Vingadores, ela é bem mais espinhosa como uma equipe como essa. Bem mais complexa. Exato. A análise do material deixa bem evidente essa tensão entre o nome na porta, o reconhecimento formal e o que a equipe realmente representa para o público e na sua essência. O futuro deles no MCU com certeza vai adicionar mais camadas a essa nossa conversa sobre quem realmente merece ser chamado de Vingador.